Então, pessoal, depois de estudada essa questão da atividade empresarial, a gente parte para a nossa sexta aula, que a gente conversa um pouco sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, também chamado de IDPJ. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele visa exatamente afastar essa personalidade jurídica da pessoa jurídica e atingir o patrimônio dos sócios, tá? Basicamente, a gente tem duas teorias que fazem parte da teoria menor e teoria maior. São duas teorias principais que regem essa questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aí, importante lembrar, tá? A teoria menor é a exceção, tá? A teoria maior é a regra. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ela está disposta ali no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente, então, ela é utilizada dentro dessa relação consumerista. Mas existem outros lugares, outras jurisdições que também usam essa teoria menor, como, por exemplo, como disse em sala, a trabalhista, a ambiental e a do consumidor. A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ela é utilizada dessa forma em todas as outras relações que não estejam dentro dessas três, né? Das relações consumeristas, das relações ambientais e das relações trabalhistas, tá? A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ela necessita apenas do mero inadimplemento do devedor PJ, no caso, né? Então, no nosso exemplo de sempre, se é a Amazon e a Amazon, eu comprei uma caneta na Amazon, a Amazon não me entregou esta caneta. Eu ajuizo uma ação contra a Amazon e o juiz condena a Amazon a me entregar essa caneta. A Amazon não me entrega essa caneta, ela não me entregando essa caneta e eu procedendo com todas as formas possíveis de conseguir essa caneta e não conseguindo essa caneta, eu posso então atingir os sócios para cobrar o valor correspondente a essa caneta. Essa é a aplicação da teoria menor, tá? Da desconsideração da personalidade jurídica. Aí é importante lembrar, teoria menor quer dizer que são menos requisitos para a desconsideração. Teoria maior quer dizer que são mais requisitos para essa desconsideração. Agora, na teoria maior da desconsideração, que é a regra, entendam, a regra. Então, nos contratos cíveis, nos contratos empresariais, em qualquer outra relação extracontratual que a gente não tenha ali uma questão trabalhista, uma questão consumerista ou uma questão ambiental, a gente vai aplicar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, afastando a personalidade jurídica da PJ e, portanto, a autonomia patrimonial dela. Então, esse incidente de desconsideração, ele visa, no final das contas, afastar, extinguir, extirpar essa autonomia patrimonial que a pessoa jurídica tem. Esse dever, esse direito da pessoa jurídica de ter uma autonomia patrimonial, tá? Na teoria maior, então, o mero inadimplemento não serve como justificativa para atingir o patrimônio dos sócios. Aqui é necessário que a gente tenha um desvio de finalidade ou, tá, uma confusão
patrimonial. O que isso quer dizer? O desvio de finalidade, ele acontece quando a gente passa a dar uma finalidade à pessoa jurídica distinta daquela que originalmente ela tem. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa jurídica que o objetivo, a atividade, a empresa dela é o varejo o comércio de mercadorias, por exemplo, a Amazon, e aí a Amazon começa a prestar serviços de limpeza de casa. Bem, quando ela passa a prestar esse serviço distinto dessa finalidade inicial dela, se ela não está tentando se empreender, se ela não está exercendo uma atividade empresarial neste ramo novo e meramente se aventurando, ela está desviando a finalidade da pessoa jurídica. Da mesma forma, esse desvio de finalidade, ele deve ser usado no sentido de estar desviando da finalidade principiológica da pessoa jurídica, que basicamente quer dizer o intuito de eu estou usando aquela pessoa jurídica no intuito de lesar ou de praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa jurídica e eu uso essa pessoa jurídica simplesmente para aplicar golpes contra o consumidor, eu estou desviando a finalidade dessa pessoa jurídica. Ou se eu estou utilizando essa pessoa jurídica registrada para venda de mercadorias e utilizo ela para vender produtos ilícitos, por exemplo, também estou desviando a finalidade dessa pessoa jurídica. Tá? E a confusão patrimonial acontece quando a gente não tem essa autonomia patrimonial muito bem definida da pessoa jurídica e da pessoa física, ou das outras pessoas físicas ou pessoas jurídicas que são sócias dessa primeira. Então, no caso da Amazon, por exemplo, vamos supor que a Amazon tem um único sócio chamado fulano. Se, pela regra, a Amazon tem um patrimônio próprio dela e fulano tem um patrimônio próprio dela. Se a gente começa a identificar uma confusão patrimonial entre um e outro, ou seja, a Amazon pagando as contas de fulano, fulano pagando as contas da Amazon, fulano utilizando os serviços e os bens de Amazon, a Amazon utilizando de serviços ou bens de fulano, a Amazon pagando contas particulares de fulano e assim por diante, eu não consigo delimitar muito bem o que é de quem. Isso me autoriza também a realizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os patrimônios de fulano, tá? Então, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, lembrando, ela é a regra do nosso sistema, tá? Ela depende de um desses dois critérios para poder se atingir os bens do sócio, tá? Depois a gente passou a trabalhar um pouco com a questão dos tipos societários, né? E a gente foi exemplificando e trazendo cada um dos tipos que a gente tem hoje na legislação brasileira, né? Antes da gente entrar na especificação de cada um dos tipos, a gente conversou um pouco sobre a classificação desses tipos societários, né? Então, uma sociedade empresária, ela pode ser personificada ou ela pode ser despersonificada, porque como a gente vai estudar mais adiante, existem pessoas jurídicas de fato que não possuem personalidade jurídica, pois não cumpriram o critério do registro, né? Ou estão muitas vezes desabilitadas, inativadas. Então elas não possuem essa personalidade jurídica. E as pessoas jurídicas personificadas são aquelas que possuem personalidade jurídica própria, tá? Depois nós viemos com a classificação de responsabilidade dos sócios.
uma sociedade ela pode ter uma responsabilidade limitada, uma responsabilidade ilimitada ou uma responsabilidade mista, em que alguns sócios têm responsabilidades limitadas e outras responsabilidades ilimitadas. Responsabilidade ilimitada é quando eu não dependo de um incidente de desconsideração para poder atingir o patrimônio dos sócios, tá? O mero inadimplemento da sociedade faz com que eu possa atingir o patrimônio de todos. Uma sociedade limitada quer dizer que eu tenho uma separação dessa autonomia patrimonial e eu preciso atingir o patrimônio só da pessoa jurídica. E aí, havendo possibilidade de incidente de desconsideração, a partir dali, todas as etapas que a gente explicou, seja da teoria menor, seja da teoria maior, cumpridas, eu posso atingir o patrimônio do sócio. E nas sociedades mistas é quando eu junto os dois. Por exemplo, na sociedade em conta de participação, em que um dos sócios tem a responsabilidade ilimitada, enquanto outro sócio tem a responsabilidade limitada. Tá? Depois a gente tem as formas de constituição das sociedades, que elas podem ser contratuais ou institucionais, tá? As contratuais, elas terão cotas a ser divididas pelos sócios. Então, 90% das sociedades elas estão ali dentro do regime contratual, ou seja, elas possuem contrato social, a limitada, todas as outras que eu vou nomear mais frente, lá na frente eu vou falar especificamente de cada um deles. Mas todas elas possuem natureza contratual. Natureza institucional ou de institutos, de atos constitutivos, você vai ter apenas as sociedades por ações. Então, via de regra, se limita a SA e a comandita por ações. A comandita por ações e a comandita simples, como eu disse em sala de aula, a gente não vai adentrar muito bem nelas porque são sociedades praticamente mortas, tá? Mas elas possuem atos institucionais e não contratos sociais, tá? E a sociedade ela pode ser simples ou empresária, que é aquela definição que a gente trabalhou na aula anterior de atividade empresarial. Né? Se ela tem uma atividade empresarial muito bem determinada, ela é empresarial. Se ela não tem essa atividade muito bem determinada e ela está ali mais na questão pessoal, na questão intelectual e assim por diante, aí a gente tem uma sociedade simples. Tá? E por fim, ela pode ser tanto de pessoas como de capitais. Aí está a importância, se dá a importância de cada um desses critérios. Se eu dou mais importância ao capital, ela vai ser uma sociedade de capitais. Se eu dou mais importância às pessoas que estão dentro dessa sociedade, ela vai ser uma sociedade de pessoas. Tá? E aí a gente parte especificamente para os tipos societários. Nós vamos ter sociedades despersonificadas, ou seja, que não possuem personificação, que não possuem personalidade jurídica. Elas vão ser duas, basicamente. Deixa eu até mudar aqui. Elas vão ser duas, basicamente, que é a sociedade... Acho que travou aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. Mas, enfim, elas vão ser a sociedade em comum, que são aquelas sociedades que não possuem registro, elas são também denominadas de sociedade de fato, ou seja, eram sociedades feitas ali talvez no boca a boca, que não foram efetivamente registradas. Essas são as sociedades comuns, elas não levaram o ato institucional dela ou o contrato social dela para registro, tá? E a gente também vai ter a sociedade em conta de participação, que é quando você tem duas sociedades ou duas pessoas juntas que têm um objetivo específico e vão juntar dinheiro para ter aquele objetivo específico. E aí nós temos, dentro da sociedade de conta de participação, o sócio ostensivo e o sócio oculto.
O ostensivo é aquele que aparece para o público, que tem responsabilidade, e o oculto é aquele que não aparece para o público, logo não tem responsabilidade. Nós vamos ter então as sociedades personificadas agora, que são aquelas que possuem personalidade jurídica. As sociedades personificadas, elas são a grande maioria das sociedades que a gente possui hoje no direito, tá? A gente vai ter de pronto ali a sociedade simples, que a gente vai denominar ela de SS, que é aquela sociedade que exerce atividade não empresarial ou atividade urbana. Então, por exemplo, atividades intelectuais que não têm aquela mudança da questão pessoal para a questão empresarial, elas se enquadrariam aqui na sociedade simples. Tá? A sociedade simples, a responsabilidade, via de regra, é ilimitada. Tá? A gente vai ter a sociedade comedida simples e comedida por ações. Essas, como eu disse, não vou explicar porque elas já estão bem ultrapassadas e não têm aplicação prática, né? E a gente entra então nas sociedades mais utilizadas hoje no Brasil, que são as sociedades limitadas e as sociedades anônimas. Tá? A sociedade limitada, como o próprio nome diz, o grande ponto principal dela é ela não tem muitos requisitos a se preencher e ela tem a responsabilidade limitada. Ou seja, o ponto principal dessa sociedade é que eu sendo sócio de uma sociedade limitada, o meu patrimônio não se confunde com o patrimônio da sociedade. Então, se a sociedade tem um inadimplemento contratual ou um inadimplemento extracontratual, eu devo atingir os patrimônios da sociedade e não os meus patrimônios enquanto sócio, tá? Exceto se houver fundamentos para uma desconsideração da personalidade jurídica, seja na teoria menor, seja na teoria maior. Havendo esses critérios, aí sim eu posso alcançar o patrimônio dos sócios, tá? Essa sociedade limitada, ela sofreu em 2021 uma mudança de decorrência da lei da liberdade econômica, uma mudança muito significativa, que é: antes, a sociedade limitada só poderia ter 2 ou mais sócios. Não era aceito pela legislação brasileira que a sociedade limitada fosse unipessoal, ou seja, tivesse um sócio só. Existia um tipo societário específico, que é a EIRELI, no caso, a EIRELI, que era voltada exatamente para se ter essa sociedade limitada de forma unipessoal. Mas com essa mudança legislativa, a sociedade limitada passou a adotar o regime, a possibilidade de ser unipessoal, e aí se criou então a tal SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, que é aquela sociedade que tem todos os benefícios da limitada, mas que é constituída por um sócio apenas. Tá? E aí, com isso, a EIRELI foi cortada da legislação brasileira e, salvo me engano, de 2022, vou confirmar, mas salvo me engano, de 2022 para frente, todas as EIRELIs se transformaram em sociedade limitada unipessoal, tá? A gente, por fim, vou falar um pouco depois sobre a EIRELI também, mas das últimas sociedades existentes, a gente tem a sociedade anônima. A sociedade anônima, ela faz parte de um ponto que eu tenho que comentar com vocês, tá? Na sociedade limitada, o nome adotado pela sociedade sempre deve vir com LTDA, ou a palavra limitada ao final, tá? Nas SAs, nas sociedades anônimas, o nome sempre deve vir com SA ao final, tá? Para a gente poder identificar que aquela sociedade empresária é uma sociedade anônima ou é uma sociedade limitada, tá? A sociedade anônima, dessa forma, o principal ponto aqui que a gente vai trabalhar é no sentido de que o ato constitutivo dela não é um contrato social, tá? O ato constitutivo de uma sociedade anônima é um instituto,
Dessa forma, numa sociedade anônima, a gente vai ter não um contrato social, mas sim um estatuto social, tá? Exatamente por ser uma sociedade de capitais e não uma sociedade especificamente de capitais, né? As cotas, as partes de cada sócio na sociedade anônima, elas são nomeadas também de forma distinta. Lá nas sociedades que tem como ato institucional o contrato social, nós vamos ter cotas. Essas cotas são atribuídas para cada um dos sócios. Na sociedade anônima, ou seja, regida com um ato institucional sendo um estatuto social, a gente vai ter ações. Essas ações são partes da sociedade empresária que são atribuídas aos sócios, tá? A sociedade anônima, ela é dividida em ações exatamente porque essas ações elas têm peculiaridades muito interessantes a depender da forma que você quer trabalhar com essa sociedade. Por quê? Porque essas ações elas são de transmissão, são de cessão fácil, facilitada. Basta eu entregar esse título a outra pessoa que ela passa a ser dona dele. Então é como se fosse um cheque, por exemplo. Eu tenho um cheque em mãos, esse cheque eu posso passar ele para terceiros e aquele terceiro vai ser o titular daquele cheque. As ações funcionam basicamente da mesma forma. Eu tenho uma ação da Petrobras, por exemplo, e essa minha ação da Petrobras eu posso transferi-la para qualquer pessoa simplesmente passando a titularidade dela para o outro. Nas sociedades empresárias em que o ato institucional é um contrato social, não funciona dessa forma, tá? As cotas empresariais, elas determinam um regime de transferência muito mais burocrático, muito mais formal. Eu preciso, por exemplo, fazer uma alteração contratual para inclusão daquele sócio e transferência das cotas empresariais, tá? Na SA há essa facilitação. E aí essas ações elas podem ser incluídas inclusive em bolsa de valores no mercado de capitais. As sociedades anônimas dessa forma podem ser abertas, que são aquelas que estão no mercado imobiliário, no mercado de ações, ou podem ser fechadas, aquelas que não estão dentro desse mercado de ações. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa trabalhando na bolsa, falando que vai comprar ações da Petrobras, por exemplo, isso acontece quase que de forma instantânea. Por quê? Porque as ações existem, elas possibilitam essa transferência quase que imediata de uma pessoa a outra. Enquanto nos contratos sociais nós não temos essa flexibilidade, tá? Por fim, eu vou falar um pouco sobre a Eireli, que era a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que foi revogada em 2021 pela Lei de Liberdade Econômica, que trouxe a sociedade limitada unipessoal. A Eireli, ela era, no regime jurídico antigo, uma sociedade empresária que possibilitava que uma pessoa apenas tivesse responsabilidade limitada perante os seus credores. Tá? Era a possibilidade de apenas uma pessoa ter um CNPJ e este CNPJ contar com uma responsabilidade limitada. Tá? Mas, como eu disse, isso foi revogado em 2021 pela Lei de Liberdade Econômica. Em 2022, em dezembro de 2022 mais especificamente, as EIRELIs se transformaram em sociedade limitada unipessoal por um regulamento, um regramento próprio da administração pública que fez essa mudança de regimento. Tá?